Senhores, seguinte, esse vídeo aqui é sobre críticas à narração, masculina e feminina. E esse vídeo não tem um objetivo, né, de censurar a sua crítica, não. Muito pelo contrário, o objetivo desse vídeo aqui é mostrar para você o que realmente é uma crítica que pode nos ajudar e uma crítica que, na verdade, só serve para atacar. E por que eu tô gravando esse vídeo, afinal de contas, já que cada um escreve e fala o que quer, na é verdade? Porque Flávio Rico, considerado um dos grandes colunistas de televisão, um cara que tem experiência em televisão, concorde ou não com as coisas que ele diz, fez um texto, uma coluna, apontando coisas na narração das mulheres na televisão. Coisas que ele já apontou antes, mas talvez ele nunca tenha colocado em evidência na principal manchete, com foto, né, das narradoras na sua coluna, que é uma coluna muito lida nos meios da televisão. Muita gente que trabalha em televisão se informa pela coluna do Flávio Rico. E ele disse o seguinte nessa coluna: que seria importante que as mulheres encontrassem o jeito delas de narrar. Porque, na visão dele, a maioria, se não a totalidade, das mulheres que narram hoje em televisão, elas fazem aquilo que nós homens sempre fizemos. E que seria legal para elas encontrar um jeito próprio, feminino, de fazer a transmissão. Tá ok? Esse texto foi rebatido, não sei se por muita gente, mas um texto me chamou a atenção, que foi o texto da, pelo menos eu vi no perfil da Renata Mendonça, que é uma ativista importante na causa do espaço feminino na comunicação, uma das fundadoras das Vibradoras, que é um portal muito importante, histórico, eu diria, dentro desta luta feminina no esporte, em que ela rebate esse argumento como se a crítica fosse apenas e tão somente para as mulheres. E aí eu tenho que lembrar, talvez ela não leia com constância a coluna do cara, eu leio todos os dias, e sei que Flávio Rico é um cara que critica todo mundo na televisão, inclusive os narradores esportivos. Não foi uma, nem duas, nem três, nem quatro colunas do Flávio Rico em que ele aponta, por exemplo, uma mania nossa, que talvez seja um fruto dos tempos atuais, dos narradores que gritam muito, os gritadores, como ele mesmo cunhou esse termo, inclusive que acabou injustamente, na minha visão, virando meio que um sobrenome da turma do esporte interativo hoje da TNT. Então, ele fala sobre todo mundo. Ele sempre fala da monotonia, e citou nesse texto que a nossa área hoje vive, todo mundo faz mais ou menos a mesma coisa, não tem nenhum narrador assim muito diferente dos demais, ninguém tem um estilo como era o do Silvio Luiz, por exemplo, que era um cara completamente diferente de tudo, pelo humor e tudo mais. Então, não é verdade que ele direcionou essa coluna dele por uma perseguição às mulheres. Não é verdade isso. Então a gente precisa separar um pouco as coisas. E aqui fala uma pessoa que talvez seja um dos narradores em questão que mais fala, que mais defende, que mais se entusiasma com a narração feminina na televisão. Eu acho um momento lindo da nossa profissão isso. Em breve, inclusive, a Liga dos Narradores vai ter uma coisa muito especial relacionada a esse tema, que vocês vão descobrir ao longo desses próximos dias aí. Então, conversando, porque eu não tenho muito lugar de fala para saber onde bate essa crítica, né? O meu lugar de fala é de quem faz e qual é a crítica que o narrador recebe e que às vezes machuca e às vezes não machuca. E conversando com narradoras, o que que eu sinto, o que que eu percebo? Que a crítica, quando é para elas, numa maneira generalizada, uma maneira, vamos dizer assim, padrão, principalmente do público e não exatamente da crítica, a pancada é no sentido da existência dessa mulher narrando. E não se traz algo técnico. Por que que você não gosta dessa narradora? Afinal de contas, e é verdade, há muitos narradores homens que têm uma qualidade ruim, como narradores esportivos. E quando eu falo isso, do que eu estou falando? Porque narração é gosto. Como qualquer atividade da comunicação,
ela vai agradar ou não de acordo com o gosto de quem assiste. E as pessoas se esquecem muito disso. Isso vale para ator, atriz, isso vale para apresentador, apresentadora de telejornal, isso vale para cineasta, isso vale para artista plástico, para apresentador de programa de auditório ou apresentadora. São atividades exercidas pelos dois naipes biológicos do sexo. Lembrando que, quando a gente fala em opção sexual, em direcionamento sexual, falar hoje só em homem e mulher também não deixa de ser um preconceito. Porque existem muitas outras vertentes por aí. Fecha parênteses. Quando você critica a rapidez ou não, a coerência ou não do que a pessoa fala com o que está na imagem, no caso da televisão, que é basicamente onde elas estão, o tom da voz. Só que aí o tom da voz, olha como é diferente o uso das palavras para criticar e como às vezes a gente precisa ter cuidado para não tocar num lugar que não é profissional. Quando você fala assim, as mulheres estão procurando o tom de voz dos homens, sendo que elas são mulheres. Tem dois erros nessa frase. O primeiro delas é o seguinte: nem toda mulher tem voz aguda ou média para aguda. Tem mulher que tem a voz mais grave. Isso não é um defeito, é a voz dela. Posso dar um exemplo aqui? A Natália Lara, por exemplo, a Elaine Trevisan. As vozes delas, eu as conheço pessoalmente, as vozes delas são graves. Você pode não gostar da entonação, da forma com que ela fala, que pode ser um pouco mais impostada, empolada ou muito escrachada. Isso é um adjetivo que você vai dar para a fala dela, para a forma que ela faz, e não pelo ser dela, porque se a voz dela é essa é a voz dela. Como eu tenho um tipo de voz, o Oscar Ulisses tem outra voz, o Everaldo Marques tem outra voz, o Paulo Andrade tem outra voz, o Anderson Gonçalves tem outra voz, o Éder Luiz tem outra voz. São as nossas vozes, cara. O Nilson César tem uma voz muito diferente da minha. O Zé Silvério tinha uma voz completamente diferente do Osmar Santos, que completamente era diferente do Fiore Gilhote. E você se ligava a um narrador ou outro, vamos citar aqui os mais conhecidos, Galvão, Luciano e Silvio. O Luciano do Vale tinha uma voz completamente diferente da do Galvão Bueno. O Silvio Luiz tinha até uma voz de locutor, mas ele não tinha um padrão vocal dos outros dois, era completamente diferente. Então, tinha gente que não gostava do Silvio, por N motivos, da comunicação dele, outros não gostam do Galvão, outros não gostavam do Luciano. Não é uma questão assim, poxa, demite esse cara aí porque esse cara não tem condição. Isso é feito com as mulheres. Isso é feito. E aí, me colocando no lugar delas, eu entendo onde bate. Quando você lê uma crítica de um cara que é um crítico de televisão, não é o público comum, tá? Por quê? Que referências essas mulheres tiveram para fazer de outra forma? Todos nós tivemos antecessores que foram referências nossas. O Silvio Luiz teve. O Silvio Luiz, eu conversava muito com ele disso, né? E ele falava, nossa, eu gostava muito do Haroldo Fernandes, eu gostava muito do Valdo Cosi, eu gostava muito... Ai, meu Deus, quem que era o antecessor dele na TV Record? Me esqueci, me fugiu o nome. Mas enfim, caras que foram referências para o Silvio fazer o que ele fez. E hoje, com certeza, ele é referência para o Rômulo. Pessoas que sabem fazer humor na televisão. Né? E essas meninas? A mais antiga é a Luciana Mariano, em atividade. Só que a Luciana Mariano ficou muitos anos sem fazer. Basicamente, todas elas retomaram isso de 2018 para cá, gente. Não é nada. Historicamente, não é nada. Então, em quem que elas vão se basear para começar a pavimentar o caminho delas? Em nós, homens, cara, lógico. A gente, quando entra no mercado, a gente mira quem deu certo pra gente tentar traçar
um caminho parecido aí, e no meio do caminho, quando você começa a se estabelecer, aí você começa a colocar o teu estilo. Mas você precisa ter as costas largas para fazer isso, não é fácil. Então, pô, com o tempo, certamente a Renata Siqueira, Silveira, perdão, você já consegue ver diferença dela para Natália Lara, para Mila Garcia, para Letícia Macedo lá da Casé, e outras que estão começando a surgir. Eu acho que a gente precisa ter um pouco de calma. Eu entendo o Flávio Rico e acho que a crítica do Flávio não foi uma crítica maldosa, sinceramente. Acho que foi um toque de um cara que conhece televisão. E se elas forem atenciosas com o texto dele, elas vão perceber que ali, de repente, se alguma delas conseguir achar o caminho que ele sugeriu lá, elas podem se destacar mesmo, de uma maneira diferente no mercado. Não é que elas não. Em nenhum momento ele escreveu que elas não devem estar ali, que elas não podem estar ali. Não. Ele fez uma crítica em cima do trabalho. Para mim, Marcelo. Como bate nelas, aí elas têm que falar. Né? Eu não tenho condição de nem impor isso a ninguém. O que eu estou tentando dizer nesse vídeo é que existe diferença do que é tecnicamente um bom narrador esportivo e do que não é. E existe uma diferença daquilo que você aí gosta e que o seu vizinho gosta. É diferente. Para o cara ser um bom locutor, para quem contrata, ele precisa de requisitos. Ele precisa ter o mínimo de cultura de jogo, ele precisa ter de cultura esportiva, melhor dizendo. Ele tem que ter um mínimo de técnica de comunicação, saber dosar a voz, controlar a voz, usar a informação, dialogar com a imagem. Tem uma série de requisitos mínimos de qualidade profissional que todas essas meninas têm. Você pode não gostar da transmissão, mas elas são capazes de pegar um microfone de uma empresa grande e levar durante 2 horas uma transmissão do começo ao fim, usando comentarista, usando repórter, fazendo. Elas são capazes de fazer. Agora, a evolução profissional de cada uma delas, é lógico, é responsabilidade individual, mas de uma perspectiva coletiva, de uma área que até outro dia não existia, a gente precisa. Não é dar o desconto, é café com leite. Não, não é. É o fato. A próxima geração de meninas narradoras, que de repente estão entrando na faculdade agora, elas vão poder se basear naquilo que elas veem que deu certo. Quem está ocupando os principais lugares? Fulana, cicrana, tal. Então eu vou nessa, eu gosto mais dessa, eu vou nesse. Como aconteceu conosco, com a gente. Assim como muitas delas têm referências nossas e não femininas. E ok, gente, entendeu? O que eu acho que todo mundo tem que tomar cuidado na hora de avaliar o trabalho das narradoras esportivas é que o que a gente analisa é o trabalho, é aquilo que vai para o ar. E quem não é de televisão, quem não contrata locutores, quem não entende de comunicação esportiva, não tem condição técnica, não é habilitado para dizer se uma profissional ou um profissional deve ou não estar ocupando tal cargo. Você pode não gostar, baixar o volume. Legal. Mas eu, jornalista, não posso dizer para você, engenheiro. Eu não posso mandar um e-mail para o seu patrão, engenheiro, a não ser que o teu prédio caia, que você não pode ser engenheiro. Eu posso gostar ou não de um prédio de 3 colunas. Mas eu não posso dizer que você não pode trabalhar como engenheiro, porque eu não gostei das suas 3 colunas. Não posso fazer isso. É ofensivo, é falta de respeito. É falta de respeito. Então, eu acho que esse vídeo tem 2 recados para a gente encerrar. O primeiro deles, as narradoras estão aí. Elas estão ocupando o lugar que ele sempre foi de direito. Elas estão começando a ocupar esse espaço. Elas estão se adaptando a esse espaço e elas só vão conseguir ser elas mesmas quando nós aceitemos a existência delas ali. Hoje isso não acontece.
Então elas se seguram no padrão vigente para sobreviver dentro dessa estrutura, gente. É sobre isso. Então, é preciso compreender isso na hora da crítica. Elas estão ocupando um lugar que lhes foi negado historicamente a vida inteira e agora elas estão sendo apedrejadas não é porque elas são locutoras boas, não é porque elas são locutoras. É só porque elas são. Então, para elas se agarrarem ali e não largarem esse espaço, elas precisam se fiar no modelo vigente, que é esse aí, que nós temos hoje. Que não se tem feedback, que as empresas não dão feedback para ninguém, que você não tem um mentor para te levar daqui para lá, que você não tem um colega que possa te ajudar a ir de uma posição X para o lugar Y. Eu sei quanto me custou financeiramente e de esforço e de energia para investir em pessoas que me levassem de onde eu estava há 6 anos para onde eu estou agora. Ninguém me deu isso. Eu fui atrás. E com elas é pior. Então a gente precisa considerar isso. Por outro lado, acho também que todas elas, assim como todos nós, narradores e narradoras esportivas, nós precisamos aprender a receber crítica e ler aquilo que é construtivo, ao invés de sermos apenas refratários, responsivos, reativos a qualquer indicação de alguém que não está gostando do trabalho. Tentar entender de onde vem aquela crítica primeiro, para depois tornar aquela crítica algo generalizado ou não, porque às vezes pode não ser. E sinceramente eu acho que foi o que aconteceu. Não é nada generalizado. Foi um toque que ele deu. E acho que a gente precisa também estar preparado para isso. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, eu quero saber a sua opinião sobre tudo isso aí que a gente falou. Por favor, comente. Deixe o seu like aí se você gostou. Quanto mais like, mais você ajuda o nosso canal. Toda quarta-feira tem live, então nesta quarta-feira tem live. E o tema será esse, já adianto. Então vamos juntos falar um pouco mais sobre narração, entender, para você que gosta, para você que só lê, só acompanha, para você entender como é que é o nosso trabalho, para você que curte narração esportiva e quer ser um narrador esportivo, também fique ligado aqui no nosso canal e conheça aqui, ó, a Liga dos Narradores, tá bom? Aquele abraço e até o próximo vídeo.